Olá, seja bem-vindo ao Resuma para mim, o canal onde você aprende as principais ideias dos melhores livros de forma rápida e prática. É um prazer estar aqui de novo. Sabe, tem uma característica incrivelmente trágica sobre a nossa espécie. O ser humano é o único animal na face da Terra que se pune milhares de vezes pelo mesmo erro. Exato. Milhares. É bizarro isso. Nós somos tipo mestres absolutos em uma forma muito específica de tortura psicológica. A gente cria um inferno particular dentro da própria cabeça. Com certeza. E a chave para desvendar e desativar esse ciclo autodestrutivo, ela está em uma obra brilhante chamada Os Quatro Acordos, um guia tolteca para a liberdade pessoal do Miguel Ruiz. E para a gente entender a magnitude desse conhecimento, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Tipo aula de história mesmo. Mais ou menos, porque a palavra tolteca, ela é frequentemente associada por muitos acadêmicos a uma nação ou uma raça antiga. Tá. Mas o que os registros orais e esotéricos dizem pra gente é que no sul do México, há milhares de anos, os toltecas eram, na verdade, cientistas e artistas. Espera, cientistas? Sim, eles formaram uma sociedade inteira dedicada exclusivamente a explorar e conservar o conhecimento espiritual e as práticas dos antigos. Que incrível. Era uma linhagem de mestres, eles eram chamados de naguais e eles se reuniam em Teotihuacan, que é a cidade das pirâmides, sabe? Conheço, sim. Então, eles iam para lá para estudar a própria natureza da nossa realidade. E a forma como eles mapearam essa realidade, ela começa com uma história fundamental que o autor traz logo no início do livro. Aquela sobre o espelho esfumaciado. Conta que um homem, enquanto ele estudava para se tornar um curandeiro, ele teve uma epifania profunda ao olhar para um céu estrelado. Certo. Ele percebeu, no instante de clareza absoluta, que tudo no universo é feito de luz. A matéria inteira, incluindo os seres humanos, ela funciona apenas como um espelho refletindo essa luz primordial. Caramba. Então ele olhava para as outras pessoas e via a si mesmo. Ele entendia que nós todos somos um único ser vivo, reflexos uns dos outros. Mas teve um problema aí, né? Um problema grave. Ninguém conseguia se ver nele. E o que impedia essa visão clara? Uma névoa densa. A fumaça. Exatamente. Ele percebeu que entre esses espelhos, entre um ser humano e outro, existe uma fumaça muito pesada. Essa fumaça, ela é composta pelas nossas ilusões humanas, sabe? Pelos preconceitos irreais. Isso. E pelas mentiras sociais que a gente toma como verdades absolutas. É pesado isso. Muito. Essa fumaça cega a gente para o fato de que somos a mesma luz. É por isso que ele passou a se chamar de o espelho esfumaciado. Para nunca esquecer de que a matéria é só um espelho. E que o sonho ilusório da humanidade é a fumaça que impede a conexão real. Aqui é onde fica realmente interessante. Porque o grande mistério que a gente precisa resolver hoje, o nosso foco central aqui na análise, é o seguinte. Diga. Se somos todos reflexos uns dos outros, de onde diabos veio essa fumaça toda? Boa pergunta. Tipo, como ela invadiu a mente humana e se instalou com tanta força? Para responder isso, a gente tem que entender o que os toltecas chamam de o sonho do planeta. O sonho do planeta. Desde o momento em que um bebê nasce, ele é inserido num sonho coletivo que já existia muito antes da chegada dele. As regras do jogo. Exato. A sociedade humana tem as suas próprias regras, crenças, leis, religiões. As expectativas também, né? Totalmente. A gente nasce com a capacidade inerente de sonhar, mas são os humanos que vieram antes que ensinam a gente a sonhar da maneira exata que a sociedade exige. E vamos destrinchar essa ideia agora, porque o autor usa uma palavra muito específica para descrever esse processo. Ele não chama isso de educação. Nem de socialização. Não mesmo. Ele chama de domesticação. Domesticação. É uma palavra forte. E se a gente analisar friamente, o método é praticamente idêntico ao treinamento de um animal de estimação. Nossa, sim. Quando a gente treina um cachorro, como a gente ensina o comando de sentar? Recompensa. Através de um sistema rigoroso de recompensa e punição. E com os seres humanos, a dinâmica foi a mesma. Pais, professores, todo mundo ali. A sociedade inteira capturando a nossa atenção infantil. Exato. E oferecendo recompensas quando as regras desse sonho do planeta eram seguidas.
E qual era a recompensa? Atenção, carinho. O amor. Mas, quando a regra era quebrada, vinha a punição severa. A rejeição. E o medo dessa punição, sabe? Aquele pavor visceral de não receber a recompensa do amor, ele é o principal ingrediente daquela fumaça. Faz todo sentido. Para sobreviver a esse sistema, a criança começa a fingir ser o que não é, só para agradar os outros. A gente cria máscaras. Muitas. E o problema crônico é que, com o passar dos anos, essa domesticação fica tão enraizada, tão automatizada na nossa psique, que a sociedade não precisa mais punir a gente. A gente faz o trabalho sujo por eles. Exatamente. A gente se torna os nossos próprios domesticadores. Loucura. Isso cria o que o livro chama de o livro da lei dentro da mente humana. É um código inflexível, muitas vezes totalmente irracional, de como se deve agir, pensar e sentir em cada segundo do dia. E esse livro da lei não opera sozinho lá dentro, né? Não. Ele é julgado e executado por duas figuras cruéis que habitam a mente humana. O juiz interior e a vítima. Certo. O juiz usa esse livro da lei para avaliar absolutamente tudo. Cada ação, cada emoção, cada escolha do passado. E ele nunca alivia. Nunca. Na grande maioria das vezes, o veredito é implacável. Culpado. E aí entra a vítima. Isso. Assim que o juiz profere a sentença, a vítima, que é essa outra parte fragmentada da mente, assume a vergonha, a culpa, aquele sentimento de eu nunca sou bom o suficiente. É aqui que a gente volta àquela tragédia que eu mencionei bem no começo. Da repetição, né? Sim. A biologia humana, aliada a esse juiz interior, cria um cenário desolador. Se um animal qualquer comete um erro e sofre uma consequência, ele paga por aquilo apenas uma vez. E a vida segue. Mas nós, por termos uma capacidade de memória extraordinária, a gente comete um erro hoje e, 10 anos depois, a pessoa deita a cabeça no travesseiro, resgata a memória e o juiz interior aplica exatamente a mesma carga emocional. A mesma culpa e vergonha. De novo e de novo. E se a pessoa vive num relacionamento tóxico, o parceiro ainda faz questão de resgatar o erro do passado. Para garantir mais uma rodada de punição. Exato. É o ápice da injustiça mental. A verdadeira justiça seria pagar pelo erro uma única vez, aprender e seguir em frente. Essa repetição obsessiva de punição é um motor que mantém o inferno pessoal funcionando. É a fumaça constante cegando a gente. Então, diante de um diagnóstico tão pesado assim, surge a questão inevitável. Como é possível desinstalar esse código-fonte corrompido? O pessoal deve estar se perguntando isso agora. Se a mente foi programada por acordos impostos desde a infância, qual é o mecanismo prático para quebrar essas correntes? Os toltecas desenvolveram ferramentas super precisas para isso. E a mais fundacional de todas é o primeiro acordo. Qual é? A formulação soa extremamente simples, mas a aplicação tem uma complexidade absurda. O acordo é: seja impecável com sua palavra. Mas vamos olhar isso mais de perto, porque ser impecável não significa apenas ter uma boa dicção ou evitar falar palavrão, certo? De forma alguma, a genialidade está na etimologia da palavra. Ah, me explica isso. A raiz latina da palavra impecável é peccatus, que significa pecado, somado ao prefixo in, que denota ausência. Sem pecado, então. Isso. Impecável significa sem pecado. Só que, ao longo dos séculos, as religiões institucionais distorceram muito o conceito de pecado. Bastante. Mas na visão tolteca, um pecado é essencialmente qualquer coisa que vai contra a própria pessoa. Nossa! Qualquer pensamento, emoção ou palavra usada para auto-julgamento ou autoculpa é um pecado contra si mesmo. A gente peca toda hora, então. Praticamente. Portanto, ser impecável com a palavra é não usar a energia criativa da linguagem para se destruir. E o texto vai além, ele descreve a palavra não apenas como um fenômeno sonoro. É pura magia. Magia. Um feitiço capaz de alterar a realidade de alguém. Tem uma história no livro que ilustra o lado mais sombrio disso. Uma verdadeira magia negra involuntária. Eu lembro dessa história. É de cortar o coração. É o caso trágico de uma mãe. Uma mulher amorosa, mas que chegou em casa depois de um dia de trabalho super exaustivo, com uma dor de cabeça insuportável.
Aham. A filha pequena estava na sala, cantando em voz alta, pulando, totalmente absorta em alegria. Cala a boca, você tem uma voz feia, só cala a boca. Pesadíssimo. A criança que confiava na mãe como autoridade máxima do universo aceitou aquela afirmação como verdade absoluta. Ela fez um acordo mental com aquela palavra. E o resultado? Ela nunca mais cantou. Cresceu com uma timidez paralisante e vergonha profunda de se expressar. Tudo por causa de um feitiço lançado num momento de descontrole. Esse exemplo revela uma característica perigosa do nosso cérebro. A mente é um terreno excessivamente fértil para sementes de medo. Com certeza. A mãe não tinha um plano maquiavélico para destruir a autoestima da criança, ela só queria silêncio. Mas a palavra, quando carregada de emoção, ela tem força criadora. E se a gente expandir isso para uma escala global, né? Aí o livro cita a ascensão do totalitarismo na Europa, especificamente a figura de Hitler. É um exemplo extremo, mas perfeito. Sim, porque ele não precisou puxar o gatilho contra milhões de pessoas com as próprias mãos, ele usou o feitiço da palavra. Ele plantou as sementes. Sementes de ódio e medo brilhantemente calculadas em toda uma nação. Ao manipular crenças e ativar o terror coletivo, o uso destrutivo da palavra criou literalmente um inferno material na Terra. Certo, vamos desempacotar isso. Porque essa destruição em massa, ela começa com atitudes cotidianas nossas. Todo dia. E uma das formas mais corrosivas que o autor destaca é a fofoca. A analogia utilizada no livro é perfeita. Ele diz que a fofoca atua na mente humana com a exata mecânica de um vírus de computador. É uma comparação cirúrgica. O que é um vírus de computador? Um código malicioso. É um pedaço de código escrito na linguagem nativa do sistema, mas introduzido com intenção destrutiva. Quando esse código se infiltra, ele bagunça a leitura de dados, fazendo o sistema interpretar informações normais como ameaças ou erros. A fofoca faz isso com a nossa percepção. Para ilustrar, imagina a seguinte situação hipotética. Manda. Um aluno novato chega extremamente empolgado para o primeiro dia num curso que ele sempre sonhou fazer. Aí no corredor, um veterano se aproxima e diz: "Fique esperto, o professor dessa matéria é um sujeito arrogante, incompetente e adora humilhar os alunos." Pronto, instalou o vírus. Exato. O novato nunca viu o professor na vida, mas aquele vírus acabou de ser inserido no HD mental dele. Ele entra na sala e subitamente a lente através da qual ele enxerga a realidade está envenenada. Totalmente. Se o professor faz uma pausa, o aluno interpreta como arrogância. Se corrige alguém, é visto como humilhação. O aluno passa a odiar a experiência e talvez até desista. E o pior é que ele repassa o vírus. Conta fofoca para os outros. E tudo isso sendo que, na origem, o veterano que fez o comentário talvez estivesse apenas frustrado por não ter estudado e levado bomba no semestre anterior. É assim que se constrói o que os toltecas chamam de mitote. Mitote. Que significa um caos mental. É como se fosse um mercado barulhento na cabeça, com 1000 vozes conflitantes ditando o que é verdade. Nossa. Quando a gente espalha a fofoca, a gente está agindo como hacker emocional, infectando a capacidade de percepção dos outros. E olha, se essa quebra de ilusões e o conceito do vírus da fofoca estão expandindo a forma como a gente vê o mundo, este é o momento perfeito para curtir o vídeo e seguir o canal para não perder nossas próximas análises. Ajuda demais a espalhar essas ideias, gente. Muito. Mas voltando, a progressão lógica, depois de entender esse poder destrutivo da palavra alheia, é buscar uma forma de defesa, né? Exato. Se as palavras dos outros são vírus ou feitiços, a mente humana precisa de um antivírus poderoso. E é aí que entra o segundo acordo. O segundo acordo diz: não leve nada para o lado pessoal. Lindo. Mas peraí, eu preciso bancar o cético aqui. Lá vem. Isso não soa um pouco como aquele conselho genérico e clichê que a gente ouve em qualquer esquina? Como isso realmente funciona na prática e na psicologia humana? É uma dúvida super válida. Porque é muito fácil ler isso num livro. Mas na hora que alguém humilha a gente no trabalho ou fecha nosso carro no trânsito, o sangue ferve. Como não levar para o lado pessoal? A dificuldade existe porque a estrutura do nosso ego é desenhada para autoimportância.
O instinto humano mais básico é acreditar que nós somos o centro absoluto do universo. Que tudo é sobre a gente. Que tudo que acontece ao nosso redor tem a ver com a gente. Mas a psicologia profunda por trás desse acordo revela uma mecânica libertadora. Absolutamente nada do que as outras pessoas dizem ou fazem é motivado por nós. Nada mesmo? Nada. É sempre, sem exceção, uma projeção do próprio universo interno delas, do próprio sonho delas. Ah, o sonho do planeta de cada um. Isso. Se alguém grita um insulto na rua para um desconhecido, essa agressão não é sobre quem ouviu. O agressor está apenas transbordando as próprias feridas. Ele está lidando com o próprio livro da lei que condena ele constantemente. É o veneno dele procurando um recipiente. Perfeito. Então a premissa é que, se alguém tece uma crítica agressiva ou mesmo se faz um elogio exagerado, não tem a ver com quem recebe. Não. É apenas a pessoa externalizando os próprios delírios e as necessidades dela. O autor é categórico ao afirmar que levar as coisas para o lado pessoal é a mais pura expressão do egoísmo. Porque a gente acha que tudo gira em torno do nosso umbigo. Exatamente. Ele chega a usar um exemplo extremo. Ele diz que se alguém apontar uma arma para a cabeça de outra pessoa, ainda assim não é pessoal. Caramba! É a insanidade e a dor daquele indivíduo se manifestando no mundo. Quando a gente internaliza isso, a gente cria uma imunidade formidável. Os mágicos negros perdem o poder. Aquelas pessoas que vivem para espalhar negatividade perdem o acesso ao nosso sistema. O veneno que eles oferecem só faz efeito se houver uma aceitação voluntária da nossa parte. E isso nos leva inevitavelmente ao terceiro acordo, que funciona como a argamassa desse escudo protetor. Qual é? Não tire conclusões precipitadas, ou não faça suposições. Mas eu vou ser o advogado do diabo de novo. Pode ser? A biologia evolutiva e a neurociência dizem que o cérebro humano é literalmente uma máquina de previsão. Ele precisa reconhecer padrões e fazer suposições rápidas para economizar energia e garantir a sobrevivência. Se a gente tentar simplesmente desligar essa função, a gente não acabaria paralisado ou paranoico? É um ponto excelente. Mas os toltecas não sugerem que a gente deve lutar contra a neurobiologia básica de sobrevivência, tipo supor que o fogo queima. Ah, tá. O alvo desse acordo é a suposição emocional e social. Entendi. O grande erro não é o cérebro sugerir um cenário, mas sim a gente abraçar essa sugestão temporária como uma verdade inquestionável, e aí a gente constrói um drama emocional gigantesco ao redor dela. A gente inventa uma intenção maldosa no comportamento do outro, toma isso como fato, leva para o lado pessoal e reage devolvendo o veneno. Exatamente isso. A gente cria conflitos colossais baseados no puro vazio, alimentados pelo ruído do nosso próprio mitote. O exemplo prático mais comum e doloroso disso acontece dentro das dinâmicas de relacionamento a dois. Nossa, todo dia. É a clássica e perigosa armadilha de acreditar que o parceiro deve ter dons telepáticos. O famoso ler a mente. Num casamento, é comum que a esposa suponha que o marido tenha a exata mesma definição de amor, de deveres. Aí o dia acaba, o marido chega em casa calado. A esposa imediatamente supõe: ele não está falando comigo porque está com raiva de algo que eu fiz. E aí a guerra começa. Ela cria uma narrativa de culpa, se ofende, fecha a cara e, no final das contas, ele só estava com enxaqueca ou preocupado com o trabalho. E qual é a única intervenção cirúrgica capaz de parar esse ciclo de sofrimento? A coragem de fazer perguntas claras. Isso. Nós fomos condicionados a ter pavor de pedir esclarecimentos. Existe uma mentira romântica na nossa sociedade de que, se existe amor verdadeiro, as palavras não são necessárias. Que o outro simplesmente saberia. Uma ilusão catastrófica. O antídoto para suposições é a comunicação impecável. É substituir o hábito de adivinhar pelo hábito de verificar. Perguntar: o que você quis dizer com isso? Ou você pode me explicar o que está sentindo agora? Isso aniquila a suposição na raiz. Ouvindo toda essa desconstrução, surge o desafio da execução. Monitorar cada palavra, não levar para o lado pessoal, frear as suposições. Isso soa como um trabalho exaustivo, quase hercúleo. Não é fácil. Como implementar essa filosofia sem entrar em colapso? É aqui que a sabedoria tolteca entrega a engrenagem final. O motor que faz tudo funcionar.
O quarto acordo. Sempre dê o seu melhor. Mas esse melhor é relativo, né? Muito. A formulação contém um detalhe que salva a mente do perfeccionismo doentio. O seu melhor não é um padrão estático ou um nível imutável de excelência. Ele oscila. Constantemente. O melhor que uma pessoa pode entregar pela manhã, depois de dormir bem e tomar um café, é infinitamente superior ao melhor dela às 8 da noite. Com o corpo doente ou exausto de estresse. Exatamente. O objetivo não é ser um robô perfeito todos os dias, mas sim entregar a energia que está disponível naquele recorte de tempo. Porque se for exigido mais do que o possível, o corpo pifa. Se entregar menos, o juiz interior ataca com a culpa. E mais do que gerenciar a energia, o quarto acordo ensina a mudar a motivação da ação. Como assim? Se tudo for feito apenas aguardando uma recompensa, seja dinheiro, status ou aplauso, o processo inteiro vira um martírio. Tem que ter prazer na jornada. A verdadeira libertação ocorre quando a ação é realizada pelo puro prazer de estar vivo. O texto traz uma analogia fantástica sobre isso. A história do monge. Pode contar, essa é ótima. Um homem buscava a iluminação e procurou um sábio monge. Ele perguntou: Mestre, se eu meditar com muita disciplina 4 horas todos os dias, quanto tempo levarei para transcender a sofrimento? E o mestre respondeu: Ele ponderou e disse: provavelmente uns 10 anos. Aí o cara, ansioso por resultado, rebateu: Mas e se eu for extremo e meditar 8 horas por dia? o dobro do esforço. Sim, sacrificando todo o tempo livre. O mestre sorriu com tristeza e respondeu: Nesse caso, você levará 20 anos. 20 anos. Porque a exaustão vai tomar conta, você passará a odiar a prática e perderá completamente a alegria de existir no processo. Perfeito. A ação tem que ter significado próprio. O autor até menciona o Forrest Gump, né? Sim, o personagem não possuía intelecto refinado nem objetivos de grandeza. Ele só executava a atividade à frente dele com o máximo do seu foco, sem se preocupar com o prêmio. Ele simplesmente experimentava a vida. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Significa que adotar essa postura não acontece de forma pacífica no início. É uma verdadeira rebelião. O caminho do guerreiro do Zoom. Isso. Para viver assim, o indivíduo precisa encarnar o arquétipo do guerreiro. Na visão dos antigos naguais, todo ser humano domesticado carrega uma espécie de parasita na mente, Um parasita de 1000 cabeças. formado por todas as crenças limitantes, pelo juiz cruel e pela vítima sofredora. E do que ele se alimenta? Da nossa energia vital, convertida nas emoções densas do medo. A raiva crônica, a inveja, o ressentimento e o ciúme. E aqui a gente chega numa das propostas mais extremas do livro para vencer esse parasita. Uma tática de guerrilha mental chamada de a iniciação dos mortos. Essa assusta um pouco no começo. Sim, eu confesso que quando li, soou meio esotérico demais. Falar em abraçar o anjo da morte pode espantar a galera mais cética. Como a gente traduz isso para algo prático? É super compreensível essa estranheza. Mas tirando a linguagem mística, o que a gente tem é um poderoso exercício de reestruturação cognitiva. Tipo o memento mori do estoicismo. Exatamente. A reflexão constante sobre a própria mortalidade. O livro propõe o seguinte exercício mental. Imagina receber um diagnóstico médico irrefutável de que te resta exatamente uma semana de vida. Só 7 dias? Diante desse abismo, sobram 2 opções. A primeira é passar os 7 dias em pânico, chorando. E a segunda? A escolha do guerreiro é aceitar o fato e dizer: se eu tenho apenas 7 dias, eu me recuso a gastar um segundo sequer tentando agradar pessoas que não me importam. Nossa, forte. Não vou perder tempo alimentando o rancor de quem eu amo. Eu vou viver essa última semana puramente sobre os meus próprios termos. A presença da morte pulveriza todo o lixo emocional. É impossível manter a preocupação paralisante com o futuro, porque ele não existe mais. E as amarguras do passado perdem a gravidade. O anjo da morte atua como um filtro supremo. Ele queima as mentiras da domesticação e deixa só a essência nua do momento presente. O renascimento ocorre quando o sistema de medo, o juiz e a vítima morrem simbolicamente na mente. É aí que a gente cria o céu na terra, como o autor diz. É a construção de um sonho pessoal inabalável.
ancorado no respeito por si mesmo, livre da fumaça das expectativas dos outros. É uma mudança de paradigma monumental. Os 4 acordos são conceitos que uma criança de 7 anos conseguiria entender, Sim, a formulação é simples. mas a implementação diária para quebrar o código da nossa mente é o desafio de uma vida inteira. Para sintetizar a genialidade do Dom Miguel Ruiz, a lição central é que a verdadeira liberdade pessoal não é um fator externo concedido pela sociedade. Não vem de fora. Ela é uma conquista interna que exige uma vontade de ferro. Exige a disciplina para não voltar às próprias palavras contra si mesmo. A sabedoria para entender que a raiva dos outros pertence a eles. A humildade para perguntar em vez de adivinhar verdades irreais. E a resiliência para entregar o esforço possível a cada novo dia. A prática consistente dessa filosofia não apenas cicatriza as feridas da mente, mas dissipa a fumaça do espelho, permitindo que a gente enxergue a luz na gente e nos outros. Esse livro é um manual definitivo de sobrevivência contra o labirinto que a sociedade e nós mesmos construímos nas nossas cabeças. Sem dúvida. E se essa nossa imersão nas leis da mente e do comportamento humano trouxe valor e novas perspectivas para o pessoal que está acompanhando, por favor, sigam o canal e ativem as notificações agora mesmo. Assim, garantimos que nossas próximas análises profundas cheguem diretamente até quem se interessa. É muito importante esse apoio. Nós sempre fazemos questão de enfatizar que o resumo é apenas a ponta do iceberg. Por isso, a gente recomenda fortemente que o pessoal compre o livro Os 4 Acordos, um guia tolteca para a liberdade pessoal, Dom Miguel Ruiz. Vale muito a pena. A experiência da leitura integral traz orações e meditações guiadas que aprofundam ainda mais essa quebra de padrões mentais. São ferramentas preciosas que não caberiam no formato da nossa discussão de hoje, mas que valem cada centavo. E para encerrar a nossa exploração de hoje, eu queria deixar um último pensamento provocativo sobre as nossas interações diárias. Para a galera refletir, né? Isso, resgatando aquela imagem ancestral do começo da nossa conversa. Da próxima vez que um carro fechar você de forma agressiva no trânsito, ou que um colega fizer um comentário passivo-agressivo numa reunião, vale a pena respirar fundo e fazer um questionamento interno. Qual? Se nós somos feitos exatamente da mesma matéria e da mesma luz que aquela pessoa hostil, o que a nossa própria reação imediata de fúria cega está revelando sobre as correntes invisíveis e as leis rigorosas que ainda governam o nosso próprio livro da lei interior.